Sabe, quando a gente pensa em Josué, logo vem à mente o quê? Batalhas, muralhas caindo, toda aquela ação. Mas e o que acontece depois da vitória? Pois é aí que a verdadeira batalha começa. Hoje, a gente vai mergulhar nos capítulos 16 a 18 de Josué, o momento em que o foco sai da conquista militar e vai para um desafio que talvez seja ainda maior, a responsabilidade de fato, possuir a terra prometida. E essa é a grande virada de chave. As grandes campanhas militares, elas terminaram. Mas uma outra batalha, uma luta interna, bem mais silenciosa e complexa, estava só começando. O desafio não era mais derrotar exércitos, mas sim organizar a herança, dividir o território e, o mais importante de tudo, não perder a essência no meio do processo. Certo, então vamos entender o cenário. Israel está passando por uma transição gigantesca, deixando de ser um exército nômade para se tornar uma nação estabelecida. A promessa estava ali, a terra tinha sido conquistada, de um modo geral, mas a posse real, sabe, a ocupação de cada pedacinho de chão, estava meio que paralisada. E os obstáculos não eram mais externos, e sim internos. Então, o ponto crucial é este aqui. A vitória que Deus deu não terminava com a queda das muralhas. Ela só estaria completa quando cada tribo fizesse a sua parte, assumisse sua responsabilidade. A promessa era um presente, claro, mas a ocupação era um dever. E é justamente nesse ponto que os problemas começam a aparecer. Agora, no capítulo 16, a gente olha para a tribo de Efraim. Eles receberam uma herança incrível, uma terra fértil, estratégica. Só que junto com a bênção veio um teste, e a resposta que eles deram se tornou uma lição de advertência para todas as gerações. Uma lição sobre o perigo sutil de escolher o que é conveniente em vez de seguir o mandamento. Olha só a sutileza do problema aqui. Efraim não foi lá e desobedeceu abertamente. Pelo contrário, eles subjugaram os cananeus da importante cidade de Gézer. Mas, em vez de expulsá-los, como tinha sido ordenado, eles tiveram uma ideia melhor. Transformaram os cananeus em trabalhadores forçados que pagavam tributos. Eles fizeram uma troca muito perigosa. O que parecia ser uma solução pragmática, uma decisão economicamente inteligente, era, na verdade, uma armadilha espiritual. Ao tentar conciliar a conveniência humana com o mandamento divino, eles plantaram uma semente que, mais tarde, traria consequências desastrosas. O ganho de curto prazo acabou se tornando uma fonte de contaminação espiritual. E a história de Israel, infelizmente, confirma isso de um jeito trágico. Essa decisão de tolerar o que deveria ter sido removido virou uma fonte constante de idolatria. A influência pagã que eles deixaram ficar por perto, como um espinho na carne, levou a tribo de Efraim a se afundar tanto nisso que, séculos depois, o profeta Oséias chegou a dizer: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. E tudo começou com essa pequena e aparentemente inteligente desobediência. Agora a história dá uma virada fascinante no capítulo 17. Dentro da mesma família, a casa de José, a gente encontra um dos contrastes mais dramáticos do livro. De um lado, a gente tem a fé ousada das filhas de Zelofiade e do outro, o medo paralisante dos seus irmãos. Olha só que coisa. De um lado, 5 mulheres. O pai delas morreu sem deixar filhos homens e, pela cultura da época, elas ficariam sem nada. Mas, baseadas numa lei que Deus tinha dado a Moisés, elas vão até Josué e reivindicam a herança. Elas agem com fé, com coragem. Do outro lado, os homens das tribos de Efraim e Manassés, que já tinham terra, chegam reclamando que a porção deles é pequena. E dão uma desculpa. O inimigo é forte demais, eles têm carros de ferro. Quem demonstrou a verdadeira fé aqui? E a resposta de Josué é simplesmente genial. Ele não dá mais terra de graça. Ele não cede à reclamação. Em vez disso, ele lança um desafio. Ah, vocês estão dizendo que são um povo numeroso e forte? Ótimo! Então subam as montanhas, desmatem os bosques e expulsem os cananeus, mesmo com seus carros de ferro. Ou seja, ele responde ao medo deles com um chamado à fé e à ação. E é importante entender uma coisa. Os carros de ferro não eram uma desculpa qualquer. Aquilo era a tecnologia militar de ponta da época. Pensa no equivalente aos tanques de guerra de hoje. O medo deles tinha fundamento, era um obstáculo real, concreto, especialmente nas planícies. É exatamente por isso que o desafio de Josué à fé é tão poderoso. A promessa de Deus não anula os obstáculos, ela nos capacita a superar cada um deles. Bom, chegamos ao capítulo 18 e a situação é meio preocupante. Depois da distribuição de terras para Judá, Efraim e Manassés, o processo simplesmente parou. 7 tribos inteiras ainda estavam sem a sua herança. Tinha uma inércia no ar, sabe? Uma passividade perigosa.
E é aí que Josué, como um grande líder, intervém de forma estratégica e bem enérgica. Essa pergunta de Josué ecoa através dos séculos, não é? É um verdadeiro puxão de orelha. A terra tinha sido dada por Deus, as grandes batalhas tinham sido vencidas, mas o povo estava acomodado, confortável com uma promessa pela metade. Josué confronta essa negligência de frente, chamando todo mundo de volta à responsabilidade. E Josué não fica só na bronca. Ele apresenta um plano brilhante em 3 partes. Primeiro, o espiritual. Ele move o tabernáculo para Siló, colocando a adoração de volta no centro da vida da nação. Segundo, o prático. Ele manda fazer um mapeamento da terra. Uma boa liderança encara a realidade, mede e organiza. E terceiro, o justo. Ele distribui a terra por sorteio, um ato sagrado que mostrava que o verdadeiro dono e distribuidor era Deus, e isso evitava brigas internas. E o resultado do sorteio já mostra a mão de Deus em tudo. Pensa só, Benjamim, uma tribo menor, recebe uma faixa de terra crucial, espremida entre as poderosas tribos de Judá e José. E esse território incluía cidades que se tornariam importantíssimas, como Jericó, Betel e, olha só que interessante, a encosta da cidade que um dia seria Jerusalém, a capital. Então, quando a gente junta esses 3 capítulos, qual é a grande lição que fica? Fica muito claro que a herança divina não é um benefício passivo, que a gente só senta e recebe. É uma parceria dinâmica que exige fé, coragem e, acima de tudo, a nossa responsabilidade. E este é o ponto central de tudo. A vitória de Deus não termina quando o inimigo é derrotado. Ela só se completa quando a herança é assumida com ordem, com coragem e com obediência. A promessa vira realidade quando a gente para de adiar, para de negociar com aquilo que nos afasta de Deus e coloca a adoração no centro de tudo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A história de Efraim nos faz pensar: qual Gézer talvez estejamos tolerando por conveniência? Aquela coisa que sabemos que deveria ser removida, mas que preferimos apenas administrar. E a história de Manassés nos desafia: qual floresta cheia de carros de ferro, qual obstáculo que parece gigante precisamos enfrentar com fé para expandir o território que Deus já nos deu? A promessa está aí. A tarefa nos aguarda,